Olá a todos! Hoje estou aqui com um vídeo chamado Estas 10 coisas acontecem quando és inalcançável. Preparem-se porque vou bater-vos forte e diretamente na cara com a verdade. Neste vídeo, vamos falar de coisas que vão realmente fazer a diferença na tua vida. Mas deixa-me dizer-te isto, se és demasiado fraco para lidar com estas verdades, desliga este vídeo agora mesmo, porque eu não vou falar com você, vou dizer coisas que vão abalá-lo e levá-lo a agir. Se tem a coragem de mudar a sua vida, então segure-se bem, porque aqui vamos nós. A verdade é amarga, mas não é possível mudar sem aceitar a verdade amarga. Vamos ao vídeo. As pessoas têm mais curiosidade sobre si. Se é uma pessoa que está sempre acessível a toda a gente, lamento, mas está para além do comum. Não desperta curiosidade porque não se esconde. Por que é que alguém deveria ter curiosidade sobre algo que toda a gente sabe? Ser acessível é baixar o seu valor no mercado. Se todos o podem ver, se todos o podem tocar, ninguém o vai querer. Porque é da natureza humana querer o que não se pode ter. Sobrevalorizar o que não se pode ter. Mas o que é que se faz? Expõe a sua vida, dedica-se a histórias, responde imediatamente às mensagens. Não tens mistério, não tens diferença, não tens encanto. Andas por aí como uma sombra e depois dizes: por que é que não sou levado a sério? Porque não te respeitas a ti próprio. Desaparece. Sim, desaparece. Não se consegue chegar a ninguém. Deixa que as pessoas não tenham informações sobre ti. O que será que ele está a fazer? Por que é que ele não responde? Onde é que ele foi? As perguntas corroem-nos o cérebro. É nessa altura que começam a pensar em si. Porque a mente humana não gosta do vazio. É preciso criar conscientemente esse vazio e reinar nele. Tens de atrair as pessoas não com a tua presença, mas com a tua ausência. Para de agir como uma criança. Quem é que leva a sério um homem que se dirige a todos os escritores, que se atira a todas as perguntas, que se mete em todas as conversas? Ninguém. O inatingível é poderoso porque é autossuficiente. Não deverias precisar de aprovação, atenção, reconhecimento. Já devias saber o teu próprio valor. Não procures a aprovação de ninguém, porque os verdadeiros fortes não falam para chamar a atenção. Mesmo quando estão em silêncio, são sentidos por quem os rodeia. Se desapareceres, aqueles que estão privados de ti começarão a procurar-te. E é então que se interrogarão sobre ti, porque já não estás facilmente acessível, tornaste-te extraordinário. As regras do jogo são feitas por si, não por eles. E lembre-se, o mistério é o magnetismo mais forte. Se fores acessível, serás esquecido. Quando se torna inacessível, passa a ser procurado. O vosso valor aumenta. Se estiveres aberto a toda a gente, não tens valor. Ponto. Por que é que alguém deve respeitar alguém que pode ser alcançado por todos, tocado por todos, respondido por todos? O valor vem da escassez. O que é escasso é valioso. As coisas que são fáceis de obter nunca durarão, nunca serão respeitadas. Olha à tua volta. Quem é mais apreciado? Aquele que está sempre presente ou aquele que só aparece quando é preciso? Se as pessoas não fazem um esforço para o contactar, só há uma razão. Você não causa uma impressão que valha o esforço. Se quer ser valioso, não vai estar disponível para toda a gente. Vai parar. Será seletivo. Não estarás em todas as conversas. Não farás parte de todas as conversas. Terás peso mesmo no teu silêncio, porque és uma presença. Se as pessoas não fazem fila para falar consigo, significa que está perdido no meio delas. O seu valor é determinado pelos seus limites. Se deixar a porta aberta, todos entrarão e pisarão nela. Mas se fechar a porta, aqueles que quiserem entrar terão de pensar, planear e trabalhar. Então, será um privilégio chegar até si. E lembre-se, o que é privilegiado é precioso. As pessoas são mais apegadas ao que é difícil de alcançar. És um acessório sem valor?
ou uma peça de arte de edição limitada? A escolha é sua. Mas se estiver sempre disponível, aos olhos dos outros está sempre lá, sempre à disposição. Portanto, um substituto, uma opção. Ninguém o colocará em primeiro lugar, porque está a criar o seu próprio valor com as suas próprias mãos. Agora pergunte a si próprio: como é que eles se comportam quando você não está disponível? Veja a diferença. Esta diferença é o seu verdadeiro valor. É aqui que o jogo começa. Você está no controlo. O controle está nas mãos daqueles que são difíceis de alcançar, não daqueles que estão sempre presentes. Se toda a gente o quer, quem é você? Ninguém. Porque as pessoas encontram-no facilmente e, quando o encontram, ficam aborrecidas e passam por si. Tu és fácil, tu não vales nada. Ser inacessível é poder, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Quando as pessoas estão à sua procura, você não está lá. E nesse momento, quem controla somos nós, não eles. Porque elas vão correr atrás de si, vão lutar por si. Todos os teus movimentos, todas as tuas respostas tornam-se valiosas. Nesse momento, não te importas com ninguém que não esteja no teu jogo. Ninguém pode controlar-te. O que quer que escreva, o que quer que diga está sob o seu controlo. Agora imagina isto. Quem é que leva a sério uma pessoa que está sempre a responder a mensagens, que está sempre envolvida nos planos dos outros? Ninguém, porque essa pessoa é alguém que não tem o controle da sua própria vida. Mas quando estamos indisponíveis, as pessoas fazem um esforço para nos verem, dedicam tempo para nos verem, porque agora passar tempo consigo torna-se uma escolha, e as pessoas adoram escolher. Se já o querem, farão tudo para o ter. Lembre-se disto. As pessoas valorizam o que é difícil de obter. Ser inatingível torna-o valioso. Está em controlo. Porque se chegar lá, eles continuarão a persegui-lo. Depois, as decisões estão nas suas mãos. Com quem comunica, quando comunica e como comunica, depende inteiramente de si. Eles vão comunicar consigo? Não há problema. Mas eles vão esforçar-se muito para descobrir quem és. Vão tentar de todas as formas querer-te. Podes fazê-lo para sempre, porque todos os teus passos, todas as tuas vozes terão um valor inestimável para eles. Tu serás o único a estabelecer o objetivo. Todos te seguirão. É o verdadeiro controlo. Pareces mais respeitável. Se estiveres sempre presente, ninguém te levará a sério. É tão visível que ninguém o aprecia. A respeitabilidade é o poder de estar escondido, por oposição a estar sempre em primeiro plano. Se toda a gente o vê a toda hora, ninguém o respeita. Uma pessoa que está sempre a responder a chamadas telefônicas, a participar em todas as reuniões, a participar em todas as conversas, a comunicar com toda a gente a toda hora, não passa de um simples entertainer. Algumas pessoas estão sempre à volta de toda a gente, mas isso não tem valor para ninguém. Passar tempo consigo torna-se banal. Está sempre presente, está sempre disponível, pode ser contactado a qualquer momento. Nesse caso, tornamo-nos apenas um instrumento. Mas se estiver inacessível, o seu valor aumenta. É preciso fazer um esforço para comunicar. E esse esforço torna-o valioso. Estar indisponível permite que as pessoas vejam o esforço que é necessário para o contactar quando o querem. Assim, veem-no de uma forma mais respeitável. Porque se alguém consegue contactar outra pessoa facilmente, a dignidade dessa pessoa é reduzida. Mas aquele que é difícil de alcançar é sempre mais respeitado. As pessoas fazem planos para o ver, criam oportunidades para passar tempo consigo. E então, valorizam-no. É assim que se mantém o poder. Porque mesmo quando está sempre presente, as pessoas fazem de tudo para que cada momento consigo valha a pena. É uma pessoa que sabe o valor do seu próprio tempo. Quando aparece em público, mostra não só o seu respeito, mas também a sua fraqueza. O que é alcançável está sempre lá, mas o que é alcançável não tem valor. Seja inalcançável.
Ninguém deve ter tempo para o ver a toda a hora, mas se alguém fizer um esforço para o contactar, será respeitado. Passar tempo consigo torna-se um privilégio, o seu prestígio aumenta. Gere melhor o seu tempo. Quando está disponível para toda a gente, não pode evitar que as pessoas lhe roubem o tempo. Não consegue dizer não a ninguém, sente-se obrigado a participar em algo a cada minuto. Sempre que as pessoas o querem, tem de estar presente. Mas acorda, não aceites isso. Ao dar o seu tempo a tudo e a todos, está na realidade a minimizar o seu próprio valor. Quando estamos constantemente envolvidos nos planos dos outros, esquecemo-nos dos nossos próprios planos. Se todos lhe telefonam, se participa em todas as reuniões, acaba por ser zero. Torna-se incapaz de gerir a sua própria vida porque o seu tempo não é seu. Enquanto uma pessoa indisponível escolhe com quem gasta o seu tempo. É um recurso precioso. Ninguém pode roubar-lhe o tempo. Essa pessoa dá o seu tempo àqueles que realmente o valorizam. Este é o segredo. Aqueles que fazem um esforço para passar tempo consigo são pessoas realmente valiosas. Elas valorizam o seu tempo. Não estejam disponíveis, não deixem que ninguém vos roube o tempo. O tempo de uma pessoa é o seu recurso mais valioso. Se desperdiçarmos o nosso tempo desnecessariamente, não nos respeitamos a nós próprios. Deve saber como dizer não às pessoas que lhe roubam o tempo. Não pense que todos devem entrar em contato consigo. Estabeleça as suas próprias prioridades e decida com quem quer passar o seu tempo. Não deve o seu tempo a ninguém. Quando não está disponível, não só utiliza o seu tempo de forma mais eficiente, como também aumenta o valor desse tempo. Cada segundo que passa com os outros torna-o menos valioso. Mas, se passar o seu tempo com aqueles que o valorizam, cada momento torna-se precioso. É nessa altura que assume o controle da sua vida, porque o seu tempo é seu, as suas escolhas são suas. As pessoas têm medo de o perder. Se as pessoas podem sempre apanhá-lo, não têm medo de o perder. Ninguém tem medo de perder o que não vale nada. Está sempre lá, está sempre disponível, podem encontrar-te a qualquer momento. Mas é por isso que ninguém tem medo de o perder, porque não fazem qualquer esforço para o perder. Mas se um dia desapareceres, então tem medo de te perder. Se toda a gente te encontra facilmente, então não incomoda ninguém se desapareceres. Mas se desapareceres, ninguém pode preencher o vazio. As pessoas não o querem perder porque, de alguma forma, o ganharam e são muito poucas para o apreciar. Mas quando damos um passo atrás, o nosso mistério aumenta. Nesse momento, aqueles que não o querem perder serão tantos que farão tudo o que puderem para o reconquistar. O que torna alguém valioso é o facto de, quando estamos perdidos, sermos procurados. Ninguém te compreende verdadeiramente se não estiveres perdido. Quando ninguém o vê, é aí que reparam em si, é aí que o valorizam. Se alguém pode alcançá-lo facilmente, não tem medo de o perder. Mas o que o torna inalcançável é o facto de o forçarem e o terem como uma coisa preciosa. Perder-te é o mesmo que perder algo precioso. O teu desaparecimento é assustador quando as pessoas pensam que nunca mais te vão encontrar. Depois, procuram-nos e sentimos o nosso valor porque nos querem de volta. O poder do desconhecido é o poder de estar perdido. Quando estamos fora de alcance, as pessoas têm medo de nos perder. Ninguém o quer perder porque não se apercebeu do seu valor quando o ganhou. Mas quando se trata de o perder, o seu verdadeiro valor é revelado. Ser inatingível torna-o sempre desejado, sempre valioso. Torna-se mais misterioso e atraente. Se toda a gente o vê a toda hora, é uma pessoa vulgar. Uma pessoa que é facilmente acessível, que pode ser vista em todo lado a toda hora, não impressiona ninguém. O mistério é a arma mais poderosa de atração. Se as pessoas puderem sempre encontrá-lo, se puderem sempre comunicar consigo, perderão o interesse por si. Porque o mistério faz com que as pessoas tenham curiosidade sobre si.
Se as pessoas quiserem sempre vê-lo, o seu interesse por si tornar-se-á mundano, e você desaparecerá na sombra. Mas quando és misterioso, quando és inacessível, as pessoas ficam mais curiosas sobre ti. Quanto mais o procuram, mais o desejam. Quando as pessoas não o conseguem ver a toda a hora, cada passo seu, cada movimento seu, torna-se como um segredo. E é aí que começa a verdadeira atração. Quanto mais o procuram, mais o querem, sempre que não o conseguem alcançar. Sempre que o querem ver, sempre que o querem conhecer, você torna-se vulgar. Mas se não estiveres sempre presente, se te mantiveres escondido, o interesse é sempre grande. As pessoas fazem um esforço para o ver, para o conhecer, e esse esforço torna-o mais atraente. Porque as pessoas perdem o interesse por coisas que são facilmente acessíveis. Uma pessoa com um segredo é sempre interessante. Quando nos tornamos invisíveis, deixamos um segredo para trás. Esse segredo faz de si alguém que não pode contar a ninguém, que não pode partilhar com ninguém, e isso torna-o mais atraente. Quanto mais as pessoas querem compreender-te, mais curiosas ficam. A curiosidade é a maior arma de uma pessoa misteriosa. Se formos facilmente acessíveis, tornamo-nos vulgares, mas, se tornar misterioso, cresce na mente das pessoas. Lembre-se disto. O invulgar é sempre mais apelativo. Damos mais tempo a nós próprios. Se estivermos sempre a servir os outros, se estivermos sempre a estender a mão a toda a gente e a arranjar tempo para eles, não nos conhecemos de todo. O seu tempo é para os outros. Não tem um único segundo para viver a sua própria vida. Se todos lhe escrevem, se estão sempre à sua procura, se estão sempre a tentar apanhá-lo, você está perdido. Porque ao tentar satisfazer as necessidades de todos, esquece-se de si próprio. E não podes aceitar isso. Se todos o encontram, se todos precisam de si a cada momento, não lhe resta nada. Mas se fores inalcançável, então podes criar a oportunidade de ter tempo para ti. Ninguém o pode incomodar, todos têm de fazer um esforço para o ver. Assim, pode arranjar tempo para construir a sua própria vida. Pode concentrar-se nos seus próprios projetos, limpar a sua mente, desenvolver a sua força interior. Porque o seu tempo é controlado por si. Não deve estar sempre disponível para toda a gente. Isso só te faz perder tempo. Todos os que nos querem a toda a hora estão a roubar o tempo que nos pertence. Mas se não estiveres sempre disponível, então podes reservar tempo para ti. Pode decidir o que precisa de fazer sem que ninguém o incomode. A base de tudo nesta vida é arranjar tempo para si primeiro. Se controlarmos o tempo que os outros passam conosco, controlamos o tempo que passamos conosco. Mas estar sempre com toda a gente, respondendo a alguém a toda hora, vai consumir-nos. Quanto mais se dá a alguém, mais se esgota. Tirar tempo para si é o que uma pessoa forte faz. Por isso, não estejas disponível. Seja dono do seu próprio tempo, da sua própria vida. Os outros nem sempre te vão querer. Mas quando aqueles que querem ter tempo para ti vierem, tu usarás esse tempo para ti. As pessoas vão levar-te mais a sério. Se estiver sempre disponível, ninguém o levará a sério. Ninguém dá valor a uma coisa se ela for facilmente acessível. Se tiveres o teu telemóvel na mão a cada minuto, se estiveres sempre presente, então és apenas entretenimento. Ninguém o vai levar a sério. Por que é que alguém deveria levar a sério alguém que está sempre lá, sempre acessível? Quem é que no seu perfeito juízo levaria a sério alguém que está disponível, que está sempre a responder, que está sempre à sua frente? Ninguém. Mas quando somos inacessíveis, as pessoas apreciam-nos mais. E é aí que cada palavra que diz, cada passo que dá, cada ação que realiza tem significado. Ninguém o subestima porque é inatingível. Todos se esforçam para o querer, para fazer planos para o ver, para passar tempo consigo. Então, levam-no a sério. A acessibilidade torna-o vulgar.
Algo que não se leva a sério, algo de que não se sente digno, será sempre descartado. Mas se for inacessível, as pessoas farão tudo para passar tempo consigo e saberão que vale a pena. Por isso, se quer que as pessoas o levem a sério, a primeira coisa que tem de fazer é certificar-se de que não é fácil de encontrar. Porque se for fácil de encontrar, as pessoas vão vê-lo apenas como um intervalo de tempo. Mas se tornar inacessível, será realmente respeitado. Se queres ser levado a sério, primeiro tens de estar indisponível. Se as pessoas quiserem vê-lo a toda a hora, senti-lo a toda a hora, tornam-no comum. Mas se estiveres escondido, se te procurarem, levam-te a sério. Porque o que é difícil torna-se mais valioso. Lembra-te, se queres ser levado a sério, não sejas acessível. Está no controle da sua vida. Se está sempre disponível para todos, então está a controlar a sua vida. Se todos lhe escrevem, se sente que tem de estar em todas as reuniões, se faz o que os outros querem que faça a cada minuto, então a sua vida está nas mãos dos outros. Estar constantemente envolvido nos planos dos outros impede-o de viver uma vida que é só sua. Cada momento da sua vida é determinado pelos outros. Mas acorda! Quando somos inatingíveis, a nossa vida está completamente nas nossas mãos. Porque ninguém tem de continuar a tentar chegar até si. Você decide com quem passa o tempo, quando passa o tempo, como passa o tempo. Você dirige a sua vida. Quando as pessoas querem falar consigo, não tem de responder, porque tu és o dono do teu próprio tempo. Deves saber isso. Se estiver sempre disponível, as pessoas precisarão sempre de si e ninguém apreciará a sua vida. Mas se não estiver disponível, então as pessoas farão um verdadeiro esforço para passar tempo consigo. Então, elas vão apreciá-lo. Não perca o controle. Se submeter às exigências de todos a todo o momento, não passa de um instrumento. A sua vida está a ser gerida por outros. Mas quando não está disponível, todos os aspectos da sua vida são moldados pelas suas escolhas. Você decide quando telefonar, quem ver, que planos fazer. A vida está nas suas mãos. Estar disponível só o torna um escravo das exigências dos outros. Mas quando não está disponível, escolhe o seu próprio rumo. Uma vida em que todos lhe telefonam quando querem, em que está sempre envolvido em tudo, vai consumi-lo. Mas quando se está no controlo, cada momento, cada segundo da vida é seu. E isso é o verdadeiro poder. Lembre-se, estar indisponível não significa cortar completamente as pessoas da sua vida. Significa simplesmente ter o poder de escolher com quem comunicar, quando e como. Isto aumenta o seu valor, eleva a sua estima e coloca-o no controle da sua vida. Estar disponível significa render-se a pessoas e coisas desnecessárias que ocupam o seu tempo. Mas estar indisponível permite-lhe estabelecer os seus próprios limites e concentrar-se no que realmente importa. Valorize-se, não desperdice o seu tempo e descubra o poder de estar indisponível. Porque quem manda na sua vida é você, não outra pessoa. Vemo-nos no próximo vídeo.